Salve implantoides! Nessa minissérie que começou em 2018 e segue jornada até agora, tempos atuais, 2023, a gente entra neste momento no segundo período de 2020, quando começa o lockdown, começa a quarentena e as pessoas são obrigadas, literalmente obrigadas, a se estabelecer empresas dentro de casa. Diversos estabelecimentos, lojas, comércio fecham, tudo ao mesmo tempo. E aí vocês vão entender que no rolê das plantas, o começo aí, quase que todo o período até o final do ano de 2020, a variedade de plantas não se diversificou imediatamente. E vou explicar por quê. E aí no último trimestre de 2020, a coisa começa a borbulhar em relação ao quê? Opções, lojas, pessoas, profissionais entrando no rolê para competir, para aproveitar deste momento borbulhante que foi o período da pandemia. Seguimos então com a parte 2 de 2, a partir da pandemia, e os 3 meses antes da pandemia vocês encontram aqui. O que aconteceu no setor da horticultura? O que foi notável é o que? Os eventos, muitos eventos, qualquer serviço relacionado a agrupamento maior de pessoas, casamentos, festas, eventos, espaços para treinamento e etc., eles tombaram, eles fecharam as portas da noite para o dia. Consequentemente, as plantas de corte, ou seja, folhagens de monstera, flores, a procura por esse tipo de produto desapareceu na mesma velocidade. Os horticultores, assustados com esse movimento da queda abrupta, generalizada das plantas de corte, eles resolveram o quê? Frear a produção geral. Então, o ano de 2020 foi legal, no sentido digital da coisa, mundial da coisa, explodiu o número de contas do Instagram vinculado a pai e mãe de planta, contudo, a oferta de planta no Brasil durante o ano de 2020 estava com um gap aí de meses, porque os 3 primeiros meses de pandemia, ninguém sabia o que estava acontecendo, estava todo mundo se acostumando com aquela nova realidade. O pessoal da produção resolveu frear. 3 meses para um ano de produção é muita coisa. Plantas realmente diferentes começassem a atender uma procura insana, veio só ao final do ano. Então este foi o contexto. As portas fecharam em 20 de março de 2020, o setor de folhagem de corte estagnou totalmente, os produtores resolveram frear a produção, 3 meses iniciais de lockdown sem saber o que se fazer, entender tudo aquilo que estava rolando, junto com pessoas doentes e mortes, etc. E aí, um gap de 3 meses ou mais para abastecer uma galera insanamente doida procurando em consumir plantas no Brasil e no mundo, obviamente. Contudo, o Fly já estava num percurso, já tinha seus contatos, já fazia compras com alguns horticultores e produtores, então os acessos em algum nível já estavam meio que priorizados, né? Muita gente estava caindo de paraquedas e de todas as formas no rolê. Monstera SP amazônica, plantinha sensacional, tenho até hoje no terrário aquário, num dos. Mais um destaque aqui para o Anthurium papililaminum, numa crescente, Anthurium papililaminum e jardim. E a gente está falando agora de 8 de abril de 2020, e esta foto aqui, eu lembro bem, ela representa aí uma rota profissional. Agora sim, eu estou fincando os 2 pés
como um criador de conteúdo digital a partir do Instagram, Jardineiros Urbanos, e vou fazer esse rolê virar meu trabalho. Essa é a foto aí que ficou no perfil por longos períodos e que com certeza me trouxe sentido. Lindão, Philodendron anisotomum crescendo, presente do meu irmão. Minha cunhada hoje tem uma muda lá, muda não, já virou uma matriz, já tá com 3 metros, já enfloresceu, tá lindão, é o meu backup inclusive. Philodendron Plaumani, queridaço, hein? No momento que eu comecei a divulgar dessa planta e publicar, eu percebi que a resposta era incrível para o contexto. E vão relembrando aí, abril de 2020, o povo estava entrando naquela ebulição, preso dentro de casa e vendo essas lindezas. Anthurium vitarifolium crescendo lindamente, pena que eu perdi. Monstera dúbia, naquele contexto inicial pandêmico, as variações híbridas de biliesse, de atabapoense também começavam a povoar a conversa entre nós, entre colecionadores, entre pessoas que estavam adquirindo plantas, com a influência da Urban Jungle, entre jardineiros urbanos, e aí queríamos saber muito, é biliesse, é o híbrido lá da Amazônia? E ficava nesse texto centenas de vezes, porque eram centenas de mensagens por dia, galera. Este carinha também, neste mesmo contexto, um híbrido da região da Amazônia, tá no painel paredão hoje, até hoje não sei o que ele é. Lembra sim um SS. Veja que o biliesse e os híbridos do biliesse começaram a fomentar melhor, formar melhor esse conceito de coleção de filodendrons estreitos e alongados. Isso começava a demarcar bastante território e era meio que um padrão entre colecionadores. 100, 200, 300 mensagens por dia e pelo menos 50 traziam o mesmo tema, para mim você fala, é um padrão de gosto, né? O Epipremnum amplissimum crescendo lindamente, bonitinho aí nesse registro. Mais um pouco dos meus verrucoso mudinhas que se desenvolviam. Ainda não tinha Flight Channel, ainda esse cara não tinha virado conteúdo para o Flight Channel. E no meio desse vucu-vucu, desse rolê tenso, de tudo que eram os primeiros meses aí pandêmicos dentro de casa, e a gente tentando entender tudo isso e ao mesmo tempo tendo que conviver com as nossas próprias emoções, pinta aí a Peperomia polybotria também, né? Com formato de gota, tentou pegar carona na estética, no conceito visual da Pileia peperomioides. Esta aqui é a Peperomia polybotria, contudo, essa mocinha aqui, embora tenha feito algum sucesso, jamais fez o sucesso da Pileia peperomioides, tá? A tentativa foi essa, muito provavelmente, mas não emplacou do jeito que emplacou a Pileia peperomioides. Philodendron Pink Princess, típica foto aqui, quando eu comecei a postar nesse contexto pandêmico, quem não conhecia a Pink Princess queria ter a Pink Princess. Quem tinha acesso a algum post meu nesse exato contexto, 2 de maio de 2020, passava a querer a Pink Princess, tá? É isso que eu falei. Se eu quisesse ter explorado essa imagem copiosamente para número de seguidores, curtidas, engajamento, compartilhamento, salvamento, comentários, esse era o cara. Bastava tirar meia dúzia de foto em ângulos diferentes e postar todo dia que eu ia conseguir. Queridão Philodendron gloriosum, já com porte bem diferenciado, né? Já não tão jovenzinho assim como a gente viu no começo da série aí, 2018-2019. Ceropegia woodi, coração emaranhado, também em paralelo a todas as cores que as aráceas estavam dando, era também uma espécie da família Apocynaceae, parente da Ceropegia sandersoni, que Nossa Senhora vendia muito e todo mundo queria. E aí que Philodendron ricardoi, um dos caras aí com visual e comportamento mediante a hábita bem diferente do que até então o rolê entregava. Tudo até então de Arácea era o quê? Variedades e espécies de subbosque, floresta úmida, substrato úmido, meia sombra ou sombra, e de repente surge um cara todo diferentão, com presença de pruína na sua estrutura, pecíolo, caule, de sol pleno,
de substrato mais seco. O primeiro aí do Espírito Santo, vindo de uma origem de campo rupestre. Esse cara aí fez um tremendo de um sucesso, e na minha visão, o Philodendron ricardoi foi um divisor de águas, não no sentido de preço. A gente tinha até um grande volume constante de Philodendron ricardoi, contudo, o estigma, o sentimento, a essência de colecionador começava a pipocar em algumas pessoas a partir também deste cara aqui, tá? Quem queria este cara já não queria mais tanto pela moda em si. Quem estava na moda neste período queria incondicionalmente Veitch, 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 o Araucoiano. Era um absurdo, inclusive, porque assim, não tinha produção suficiente e tinha da noite para o dia uma intensidade de desejo explodindo das formas mais diferentes nessa relação cliente-fornecedor. Então a coisa foi bem louca. E o Philodendron ricardoi aqui para mim representava esse novo marco aí do colecionador. Aqui a gente já vê as plantas um pouco mais desenvolvidas, é um close fechado aí, de como a Urban Jungle minha começava a virar realmente uma floresta, né? Mais verde do que esse contraste do clean com verde. Querido Anthurium Veitch, 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 deslumbrante, crescendo aqui. Arrisco a dizer que literalmente em maio, 11 de maio de 2020, não tinha Veitch. E se o produtor tinha, devia ter 2 assim, que não tinha nem como vender, porque tinha que maturizar, ou cortar, ou esperar a inflorescência para gerar infrutescência. Enfim, quem tinha essa planta aqui, expunha ou tinha em produção, sofria uma pressão bem grande, bem maluca. Eu não mencionei até o momento as Marantaceae. É bom dizer que as Marantaceae, elas também fizeram muito sucesso nesse período. Muita gente adquiriu Calatheia, Guepertia, enfim, essa galera toda aí dessas folhagens. Eu tentei uma coisa ou outra, Orbifolia e tal. Clarinervium aqui gerando destaque de lâmina foliar nova. Essa coisa da lâmina expandindo em Anthurium aveludado, por exemplo, já era algo muito encantador. Rhaphidophora tetrasperma, erroneamente tida, ou não, como mini costela de Adão, queridona também. Quem tinha essa planta vendia, não era das mais caras. E aí, um pouco na linha Philodendron ricardoi, daria para trazer aqui este indivíduo, que para este contexto de 22 de maio de 2020 era raríssimo. E as pessoas adoravam, passavam a adorar a usar esse termo, raro, planta rara. Philodendron Florida Ghost. Sei lá, dos 15 colecionadores à época, talvez aí 5 tivesse esse cara, e eu era um deles, e não paguei barato. Com certeza não lembro exatamente o preço dele em questão, mas o Philodendron Florida Ghost, ao contrário do Araucoiano e do Veitch, que já tinha a tradição de outros contextos de colecionadores, era um cara relativamente novo e que dava uma cor muito simbólica, muito emblemática para aquele momento contemporâneo, para este momento da Urban Jungle, tá? Então assim, foi muito interessante essa planta quando eu comecei a trabalhar na divulgação. Dia 24 de maio de 2020, eu estava ensaiando os primeiros episódios do Fly Channel e eu tinha encanado com esse amigurumi, um jacarezinho feito pela minha mãe, e eu queria que ele aparecesse na capa do primeiro episódio. Fato é que apareceu e está aí até hoje. Então esse foi um making off. E aí que enfim, no dia 31 de maio de 2020, estreia o Fly Channel. Esse aqui foi um IGTV que eu criei à época. IGTV nem existe mais, é Reel. Para divulgar no Instagram e levar a galera para o canal do YouTube. Quem aí lembra da trilha sonora inicial, a primeira trilha sonora Anoiteceu total, tive que dar uma pausa aqui. Bora continuar então.
Philodendron Jerry Horn, uma cena aí do carinha crescendo. O primeiro lugar que ele habitou foi o rack da sala também. Essa muda estava bem bonita, aliás, algumas mudas em um único vaso. E esta cena capturada aqui, muito interessante, no dia 2 de julho de 2020. Um bem-te-vi, galera. Um bem-te-vi diante de tantas plantas aqui. Julho já é friozinho e tal. Ele resolveu se aninhar em algum canto por aqui, entre sala e cozinha. E aí eu desci e tal, para alguma coisa, alguma rotina aqui, beber água, sei lá. E o bichinho estava aqui, habitando, descansando, pousado em algum lugar. E aí peguei o bichinho e soltei, né? Aquele esquema. Mas foi muito simbólico e representativo. Eu cheguei até a publicar no feed do Instagram, Jardineiros Urbanos, e achei muito interessante um bem-te-vi, se sentir bastante seguro a adentrar aqui. Ele só ficou realmente assustado quando eu desci na situação, e até então ele estava quietinho aí, em algum canto. Bem legal. Outro ser que foi muito legal avistar pela primeira vez atrás da inflorescência do Anthurium X Magnificum no rack da sala. E você ter essa visita também de um outro ser vivo, uma abelha euglossa, também foi uma grande novidade, algo bem espetacular na situação, e ainda é, né, quando ocorre. Philodendron cagados. Em julho de 2020, adquiri um primeiro indivíduo do Philodendron cagados. Realmente, esse foi um cara que neste contexto, e até o fim da pandemia, saía da boca do povo aí de diversas formas. Muito conversê, mito, viagem, fantasia, doideiras. E cadê tudo aquilo, né? É óbvio que existe aí uma preocupação, não só dele, como dezenas de outras espécies que constam no livro vermelho, mas este cara era um alvo, assim como os colecionadores que detinham também o indivíduo por troca, enfim. Então, se tinha um alvo aí das especulações, falações e loucuras humanas, estava voltado nesse cara. A parte pragmática mesmo dos cuidados e preocupações por ser uma espécie que corre algum nível de extinção é real, é óbvio, mas assim como dezenas de outras, mas só se falou na intensidade e variedade de temas em cima do Philodendron Spiritus Sancti, o cagados. Cagados para bem e para mal. E é legal dizer também que neste período, em julho de 2020, embora eu estivesse povoando já uma floresta, menos urban jungle e mais florestinha à la Fly, embora as folhagens estivessem dominando a minha casa, as suculentas, vejam só aí, bonito, né? Elas tinham uma boa relevância ainda no meu cultivo, tá? E aí eu fui transferindo, elas estão boa parte na garagem agora, naquela área desértica e tal, que eu reservo para plantas de deserto, campos rupestres, campos sujos, cerrado. E em 2020 também Monstera Burlemarxis Flame, ela dava suas caras recontextualizada aí no rolê contemporâneo elevado pelas aráceas. A época ainda era Monstera SP Burlemarxis Flame, tá certo? E assim, meses depois, esse carinha tornaria-se extremamente cobiçado pelos gringos. Incrivelmente cobiçado pelos gringos. E eu, como já comentei para vocês algumas vezes, nos anos 80, quando eu tinha 10, 12 anos, ia para a feira de bairro e vendia dessa monstera, porque essa folhagem muito característica chamava a atenção do pré-adolescente lá que eu fui e ficava meio que deslumbrado vendo o jeitão dessa folhagem. Anthurium SP Silver Leaves também pintou fortemente no contexto de 2020 da Urban Jungle, coloriu também os nossos espaços com tom silver, né? Algo do Philodendron astatum silver, uma tonalidade semelhante. Em 9 de agosto de 2020, o fly aqui
talvez tenha dado o seu primeiro salto ainda informal, ainda não tão estruturado, não tão estrategicamente elaborado, como um influenciador na literalidade da palavra. O que acontecia? Philodendron cagados, imerso naquela falação toda de gente opinando tudo que podia em cima daquela planta. Você não sabia se gostava dela ou não, você não sabia o quanto você era influenciado ou não por tanta conversa a respeito daquela planta, nacionalmente e mundialmente falando. E aí, que lá no cultivo do Sérgio, eu encontrei um carinha chamado Philodendron bernardopasi. Eu olhei para aquela planta, falei, é muito parecido com SS. Futuramente fui saber que fazia parte da mesma seção Macrobellium, ou seja, determinadas coincidências de forma, de estrutura, de estética, não eram meras coincidências. E o Fly aqui resolveu lançar o Philodendron bernardopasi. Lançar, eu digo, publicar em feed do Instagram, lançar conteúdo, criar conteúdo aqui no Fly Channel, com o seguinte discurso criado. Ó, gente, cagados, né? Primeiro, inacessível, meios um pouco obscuros para aquisição, quando encontra preços absurdais e tal. E tem um cara aqui que é muito parecido, faz parte da mesma seção Macrobellium. Vejam só, lâmina foliar estreita, longa, enfim. Coloquei fotos lado a lado, um colecionador das antigas, inclusive, que se reputava muito bem com as aráceas à época, quando viu a foto do Philodendron bernardopasi, foi taxativo em comentário no Instagram dizendo que eu estava errado, que aquele cara era o Espírito Santo. Vejam só, um cara que inclusive trazia muito do Espírito Santo no seu feed. E aí, esse cara, com esse discurso, foi ganhando uma reputação gigantesca no país. Gigantesca nas devidas proporções de super nicho, tá, gente? Gigantesca para os limites da nossa pequena vila Urban Jungle, ou vila atual de colecionadores de aráceas. E aí, então, todo mundo começou a correr atrás. Todo mundo começou a trazer para suas florestinhas. E primeiro, essa foi a primeira ação informal onde eu senti realmente uma forte influência, onde essa palavra influenciador fez um sentido para o trabalho que eu estava executando já à época. E o segundo ponto, hoje a gente sabe que alguns desses indivíduos espalhados em nossas coleções são afinidades ao bernardopasi. Um deles, inclusive, recentemente descrito pelo Marcos Nadruz, Philodendron madalenense, né? Eles são parecidos principalmente em fase juvenil. E aí tem outros também. Existem alguns outros Philodendron de mesmo microclima, mesma região lá, por exemplo, como a região serrana do Rio de Janeiro, que você tem lá alguns carinhas não descritos até o momento e que se fizeram como bernardopasi no contexto, tá? Esse carinha que vocês notam aí na foto está monstruoso hoje, em cima da laje da casinha do Tango. E assim, eu praticamente não mostro mais agora. Tá crescendo, tá bonitão, tá enroscado lá, muitas raízes aéreas forrando o telhado da casa do Tango e tal. Mas é ele, é isso. E foi assim. Anthurium X Macrolobium ou Anthurium Batman. Outro carinha aí que também foi surgindo em 2020 e quem obtinha essa variedade híbrida tinha uma certa exclusividade à época. Foi os primórdios aí do surgimento do Anthurium Batman no novo contexto Urban Jungle, tá? Isso que é importante trazer, é novidade para o contexto atual, contemporâneo, mas são carinhas aí que já existem em outros contextos há muito mais tempo, tá certo? Naquele mesmo ano, em agosto de 2020, eu lembro que foi um dos primeiros também a adquirir, já na função do Fly, essa coisa de tentar comprar antes, mesmo que eu pagasse mais caro, era interessante para mim. Eu observava como investimento para o novo negócio, para o novo trabalho, e aí surgia então, numa mesma tentativa
numa mesma inspiração em cima da Begonia maculata witch, a Begonia brevirimosa. Fez sucesso? Fez. Deu um boom? Deu. Não tanto quanto a maculata, mas ela teve aí uma abertura bem interessante naquele período, perdurou aí por alguns anos, e agora a gente até encontra da Begonia maculata, mas da Begonia brevirimosa a gente não vê praticamente nada, ou é mais difícil de encontrar hoje, né? Essas plantas que se alicerçam em moda, como a Pilea peperomioides, a Peperomia melancia, a Begonia brevirimosa, a Begonia maculata, tende ir e vir na intensidade aí, tanto de vinda quanto de ida da própria moda, né? Eu tenho um indivíduo dele ainda, tá aqui, e isso que é legal, né? Todos esses eu tenho indivíduos em formatos diferentes, em espaços diferentes. O importante é que o indivíduo está vivo e está sendo nutrido aí com contextos de microclima ideais para ele. E aí que em agosto de 2020 até dezembro, ou seja, em torno de 5 meses, finalmente, depois desse delay, esse gap por causa de pandemia, os horticultores dando uma freada em produção, a gente começou a ver alguns carinhas, algumas espécies dignas do que os estadunidenses e os europeus estavam mostrando em seus feeds internacionais, espécies dignas para o nosso rolê aqui, para representar o nosso rolê aqui no Brasil, rolê da Urban Jungle. Philodendron mamei, Anthurium brownie, digníssimo também, muito interessante nesse contexto. Lembrando que algumas dessas espécies já existiam em outros contextos, tá? Só que num volume que o movimento Urban Jungle solicitava, que as pessoas estavam freneticamente querendo, não tinha no período. Foi uma construção aí. Philodendron lupinum, emblemático para mim. Porque, de certa forma, naquela época, o Guilherme me mostrava fotos de variedades, espécies, que ele queria entender aí se de repente emplacava. Quando eu bati o olho nas fotos do Philodendron lupinum, eu falei, o que é isso, um Anthurium? Ou é um Philodendron? Ficamos numa dúvida, sim, é um Philodendron. Encontrei ID, encontramos ID, tudo mais, de região específica do Acre. E olha só, falei, traz essa planta, ela é um velutino, Philodendron, velutino em fase juvenis. E aí, o Philodendron lupinum se tornou uma das queridinhas, uma das desejadas a partir de agosto de 2020, tá? Foi bem legal esse movimento do gênero Alocasia, Alocasia triangulares, com essa forma aí bem diferentona, bem esquisita, trazendo esse sentimento do estranho para o contexto do colecionismo de plantas, que é uma realidade também. Estamos agora em setembro de 2020 e olha só que legal. Nessa foto aí, uma realização, um recebido aí daquele jeito bem caprichado do E-Jardim, Marco Lacerda, um recebido bem volumoso aí das 15 plantas e assim, coisas muito legais que eu vou trazer na sequência aí para vocês. Fiquei muito feliz com esse recebido, tá? Foi o primeiro pedido de 15 plantas focadas em aráceas e ele também correndo aí com a produção e reprodução das espécies que ele tinha na ocasião. Anthurium balauanum, esse carinha aí é o exato cara, o exato indivíduo que está hoje no painel paredão e que eu vou mexer aí em breve, inclusive, né? Devo fazer uma poda radical nele, aí vamos ver. Cissus javana, lindeza, espécies que os gringos traziam pra gente e nos influenciavam bastante, pois esse carinha aqui fazia parte das suas coleções, das suas Urban Jungles, e a gente queria ter muito dele também. Não é arácea, é do gênero Cissus. Anthurium angamarcanum. Infelizmente esse indivíduo se foi, não consegui cultivar. Hoje eu tenho dele de novo e descobri que ele gosta de substrato molhado, bem molhado, por incrível que pareça. Não somente umidade alta, mas um substrato mais molhado do que úmido. E aí o bichinho vai muito bem
e nem as folhas ressecam tanto, mas esse carinha aqui, infelizmente, eu perdi. Esses foram alguns exemplos que vieram aí no pedido de 15 unidades do sítio e jardim. E aí, dando sequência, um carinha que também habita hoje o painel paredão, Philodendron... deu um branco... Venustifoliatum. Philodendron venustifoliatum. Não cresce muito, o porte de lâmina foliar maior possível é mais ou menos essa, um pouquinho maior talvez, entre nós relativamente longos, carinha bem legal também. Philodendron 69686. Hoje ele tem um ID um pouquinho diferente, tem o nome de uma pessoa no meio, se eu não me engano, mas enfim, é esse cara aí. O Tango também gostou de mastigar algumas vezes. O indivíduo meu ainda está pequeno, crescendo aos poucos aqui. Esse cara também veio naquele pedido de 15 unidades. Chrysophyllum imperiale. Tá linda essa muda. Ela só não tá maior, provavelmente, porque ela está um pouco mais contida num vaso menor. Eu quero agora, nessa temporada, passar para um vaso grandão. E vamos ver se eu consigo ir fazendo podas para que caiba e para que ela se modele bem aí na garagem de casa, tá? Acredito que ela já esteja num porte razoavelmente legal para tomar um pouquinho mais de sol. Em fase juvenil é tida como de subbosque, ela tá pequena, mas ela atinge portes aí adultos onde alcança sol pleno. Foi em setembro de 2020, querida Midori, 7 de setembro, que eu te conheci pessoalmente, no feriado aí de 2020. Tá aí o registro, querida Midori, tenho muito carinho e consideração por ela, tô devendo uma visita há meses, tô parecendo enrolão, mas vai rolar, tá, Midori? E tá aqui o registro, 7 de setembro de 2020. São 3 anos aí mais que a gente já se conhece. E em 12 de setembro de 2020, eu instituo aí o logo oficial dos Jardineiros Urbanos, que vocês veem aí na maioria das aberturas, em todas as aberturas dos episódios do programa Jardineiros Urbanos pro Fly, aqui no Fly Channel. Monstera aphilechleriana, belíssima. Veio já um indivíduo com porte relativamente legal. Philodendron meloi, nativo, repitante rastejante, crescimento bastante lento, inclusive, pelo menos no clima aqui que eu consigo oferecer para ele. Cercestes mirabilis, esse espécime aí que está na minha mão, veio direto da Midori na ocasião do encontro. Aí tá uma cena do hack da sala. À época o Anthurium X sanguineum também fazia parte, eu nem lembrava disso. Em setembro, final de setembro de 2020, eu instalei o sombrite de 70% para o que seria o painel paredão, tá? Foi a instalação e a parede ainda sem o material. E no finalzinho deste ano de 2020, Fly já atuante, Fly Channel já existia, Instagram, Jardineiros Urbanos, 200, 300 mensagens por dia via direct de usuários diversos aí, no mesmo contexto, neste mesmo caldo da Urban Jungle com propósitos totalmente distintos. Eu senti aí que no final deste ano o meu trabalho já estava um pouco mais reputado. As pessoas já entendiam que o que eu fazia contribuía de alguma forma para o rolê. Era o começo, não tinha nenhum ano ainda. E aí começam algumas aproximações. Marco Lacerda do Sítio e Jardim me convida para prestar o serviço de produção do próprio canal do Sítio e Jardim. E eu fiz o primeiro registro aí do Joep adulto. Este tipo de registro eu fiz umas 3, 4 vezes. Nesse carinha muito lindo, muito bonito que tem lá. Guilherme também. Formaliza aí uma aproximação. Conteúdos gerados na sua primeira estufa, lá na primeira casinha em Campinas e tal. E essa foto provavelmente foi a capa de um dos episódios. E a gente aí enaltecendo sim, à época, o Philodendron lupinum, que tanto para mim, e acredito que para ele também representou, o Philodendron lupinum representou algo importante da entrada dele como um horticultor no rolê. O verdão, o pesticida orgânico, né? É interessante perceber que muitas lojas hoje
do rolê, próximas ao rolê, tem esse produto como parte integrante. É bem interessante esse movimento e o Verdão foi o Fly que ajudou muito aí a divulgar, a disseminar. Período que eu também me aproximei dos queridos da Entre Raízes Botânica, Ana e Marco. Olha só, esse registro aí nessa foto é da primeira filmagem que eu fiz por lá, Invasão Plantoide. E a gente vai notando assim, muito curiosamente, que no final do ano de 2020, novos players e um cenário novo estava se formando para o que viria em 2021, né? Em 2020 a gente sofreu ainda uma escassez de variedades, espécies para esquentar nosso coração. Muita gente ficava focado em Veite, Warok, SS, e foi em 2021 que uma porta nova aí, uma porta maior se abriu para o surgimento de uma variedade um pouco mais ampla. Reparem só, talvez não dê para ler no canto do vídeo, mas na média aí, curtidas orgânicas, naquele período, olha a loucura, 5.900, 5.000, 4.700, 4.600, 4.500, e era um Instagram relativamente modesto, que nesse período talvez estivesse chegando em 20 mil seguidores, mas era isso, era o algoritmo, mas também a intensidade que estava este rolê. Uma pessoa que estava vindo, fizemos trocas e tal, e determinadas espécies aqui no Brasil, embora tivesse, o acesso era complicadíssimo, prolixo, totalmente antiliberal, vinculado a coisas do tipo sou amigo de fulano ou não, posso ter ou não ter em detrimento a isso, enfim, umas barreiras assim que eu até transpus, mas ainda nesse contexto era esquisito, assim. E aí nessas trocas eu consegui algumas beldades com esse colecionador que vinha do estrangeiro, vinha de fora, e aí eu trouxe uns carinhas bem especiais fora do tempo, né? Já que o acesso aqui no Brasil era complexo, prolixo e esquisito. Eu tô falando então do Anthurium cutucuense, da Monstera Thai Constellation, do Philodendron gloriose, do Philodendron Florida Browns. Por hora, acredito eu, não sei, posso estar totalmente equivocado e nem me acho por isso, mas até onde eu sei, o indivíduo que eu vi até hoje é o meu próprio aí, né? Philodendron Florida Browns. Tá grandão, tá bonito, totalmente diferente do que era isso aqui, né? Quase que uma plântula. Philodendron White Princess, a gente só teve uma produção maior desse cara em 2022. Philodendron Splendid também. Monstera siltepecana, que sobe aqui na estufa úmida em tutor e compartilha o espaço com a Aphis leclerriana grandona. No próximo episódio, então, dessa série, a gente vai entender um pouco melhor sob o meu olhar, o ano de 2021 no rolê, ainda Urban Jungle, esse era o contexto, esse era o cenário. Vou ficando por aqui, valeu e até o próximo episódio, meus queridos!